Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, bem-vindos a esta nova edição do nosso programa semanal Sua Voz na Rádio Cairo. No dia 25 de abril de cada ano, a República Portuguesa comemora uma data muito especial, que é a Revolução de 25 de abril de 1974, que é conhecida também como a Revolução dos Cravos. Neste ano, por ocasião da celebração do 50º aniversário, o jubileu de ouro da Revolução dos Cravos, que desempenhou um papel importante, muito importante na história moderna do Portugal e contribuiu em estabelecer um Estado novo e democrático em Portugal. Na edição de hoje, a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de manter estas entrevistas com 5 ilustres figuras de Portugal e da comunidade lusófona. Vamos agora ouvir consecutivamente a ilustre escritora Violante Matos, a filha do grande escritor de Nobel português, o escritor falecido José Saramago. Também vamos ouvir a doutora Odete Costa, a presidente do movimento Lírio Azul. Também vamos ouvir a senhora Maria João Martins, professora e presidente da Associação Happy School em Portugal. Também vamos ouvir a poetisa e escritora portuguesa, doutora Isilda Nunes. Também vamos ouvir o Dr. João Henrique, o vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico. E vamos finalizar com a voz do jornalista Henrique Monteiro, jornalista e licenciado em História. Ao início, damos as boas-vindas para todas essas figuras palestrantes nesta querida ocasião do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal. A Rádio Cairo está comemorando com vocês esta ocasião tão querida. E agora vamos ouvir essas entrevistas nas quais eles vão falar sobre a influência da Revolução de 25 de abril de 1974 na história de Portugal. Vamos ouvir? E da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu O 25 de Abril foi o fim de um regime ditatorial, o Estado Novo, de Salazar e Caetano. Foi também o fim da guerra colonial e o começo de um outro regime onde foi possível iniciar os primeiros passos para combater a fome do nosso país, que era um país de muita miséria e de muita fome, o analfabetismo, porque éramos um país atrasado e muito desconhecedor de tudo o que tivesse a ver com ciência, com conhecimento. Éramos um país realmente ignorante. E também a completa falta de direitos neste país onde não havia liberdade, onde havia perseguições, onde havia prisões políticas e onde a luta era diária. A luta era diária. É claro que 50 anos depois há legados, há princípios que permanecem na sociedade, mas há também uma ilusão de que tudo o que foi conquistado a partir dessa altura não volta para trás, que é definitivo.
que agora só podemos andar para a frente. E esta ilusão faz com que, de uma forma que eu considero perigosa, se abrande a vigilância sobre aquilo que é importante na democracia, que são, desde logo, os seus princípios, e isso é perigoso, de facto, porque é assim que cresce a demagogia, o populismo, e aparecem ditaduras novas, que só são novas porque apresentam uma cara diferente. Na situação particular em que nos encontramos aqui em Portugal, e não só, mas que nos encontramos aqui a assinalar os 50 anos da Revolução dos Escravos, como foi chamada, não podemos ter uma atitude saudosista e ficarmos por aquilo que soubemos ser capazes de fazer nessa altura e desde essa altura. Em meu entender, assinalar de uma forma responsável os 50 anos do 25 de Abril deve obrigar-nos a pensar, a refletir, a ter coragem para ousar, para ir, a procurar saber aquilo que deve ser feito para dar continuidade ao que já foi feito, porque eu entendo que recordar, efetivamente, não pode ser ficar na saudade. Recordar tem que ser continuar a lutar, continuar a trabalhar. Os direitos humanos são uma declaração que tem uns 70 anos. Quase 70 anos. E a verdade é que, quer no nosso país, quer fora dele, mas sobretudo em zonas onde às vezes até pensamos que eles são respeitados, a verdade é que eles não são respeitados. A verdade é que os princípios da igualdade e do respeito pelo outro não existem. E tudo isto faz com que a humanidade tenda a poder tornar-se inviável. Podemos estar a caminhar para uma violência, para guerras institucionalizadas, para agressões a quem sai do seu país para procurar noutro lugar do mundo melhores condições de vida, os imigrantes, portanto. E é muito preocupante, e está a ser muito preocupante, a forma como também tratamos o planeta, também não cuidamos de melhor tratar e melhor respeitar o resto dos seres vivos, o resto do mundo. Portanto, este conjunto de situações que nos confrontamos e que nos confrontamos também aqui, e há 50 anos foi ontem. 50 anos é muito curto espaço de tempo. Na nossa vida pode significar alguma coisa, na vida individual de cada um significa alguma coisa. Na história da Terra e no mundo não significa praticamente nada. Mas a verdade é que há 50 anos só, Portugal, desenvolvia uma política colonial absolutamente inacreditável. Quem ousava manifestar-se contra, fosse o que fosse, corria seríssimos riscos de ser preso e de ser deportado, ou mesmo morto. Portanto, nós hoje assistimos a uma tentativa de menorizar uma série e desvalorizar uma série de princípios sobre os quais devemos refletir com muita atenção. É claro que houve modernizações, houve avanços científicos e tecnológicos, mas também é verdade que, do ponto de vista da forma como olhamos para o mundo, da forma como olhamos para as outras pessoas, para os outros povos, para os outros seres vivos, é muito arriscado dizer que o mundo vai no bom caminho, que nós vamos alargar os conceitos da democracia, do respeito, da liberdade, da igualdade, dos direitos. É muito difícil termos a certeza que isto vai acontecer,
sobretudo se acharmos que, de facto, o 25 de Abril foi muito bom, e foi muito bom, que muita coisa se alterou, mas que nada volta para trás. E aqui é que realmente as coisas não são assim. Há riscos sérios de voltar para trás, e a mim parece-me que é nossa obrigação também enfrentá-los e continuar a trabalhar exatamente para que os grandes princípios que nortearam a humanidade, ou que nortearam uma parte significativa da humanidade e que vêm expresso não só na Convenção dos Direitos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também numa série de convenções de direito ao trabalho, de direito das crianças, direito das mulheres e os direitos à salvaguarda do ambiente, se tudo isso não for respeitado, de facto, não aprendemos muito com aquilo que soubemos fazer no 25 de Abril de 1974. E da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu corpo. Quero saudar a Rádio Internacional do Egito e todos os ouvintes, enviando um forte abraço de Portugal. Como fundadora e presidente do Movimento Lírio Azul, um movimento cívico fundado em 2014 e espalhado por todo o país e além fronteiras, faço votos de muitos sucessos para o vosso programa. A Revolução de 25 de Abril de 1974 marca o início da vida democrática em Portugal. O golpe militar, conduzido pelos movimentos das Forças Armadas, põe fim ao Estado Novo. Esta data histórica que mudou Portugal não pode ser analisada sem ter em conta o dia 25 de novembro de 1975, uma movimentação militar conduzida por partes das Forças Armadas Portuguesas, cujo resultado levou ao fim do processo revolucionário em curso, o PREC, e a um processo de estabilização da democracia em Portugal. Não podemos pensar numa data sem pensar na outra. Após a queda do Estado Novo, com o 25 de abril de 1974 e depois de 25 de novembro de 1975, os primeiros anos da democracia constitucional implicaram profundas alterações nas estruturas políticas, sociais e económicas em Portugal. Neste contexto, o direito das mulheres conheceu um progresso assinalável. Em 1978, com a revisão do Código Civil de 25 de novembro, os direitos das mulheres tiveram um avanço significativo. As mulheres casadas deixaram de ter estatuto de dependência do marido. Desapareceu, por exemplo, a figura de chefe de família, que atribuíam aos homens a administração dos bens do casal. A residência do casal passou a ser uma decisão conjunta e não apenas do homem. Relativamente ao poder paternal, a mulher deixou de ter uma posição secundária e passou a ter poder de decisão em igualdade de circunstâncias com o marido. Marido e mulher puderam acrescentar, por exemplo, no momento do casamento, até 2 apelidos um do outro. A partir de 1978, a mulher deixou de precisar da autorização do marido para criar o seu próprio negócio, de ser mesmo comerciante. É tão simples quanto isto. Passou a ser possível qualquer membro do casal exercer a sua atividade sem o consentimento um do outro. Foram muitas mudanças que mudaram a vida de muitas mulheres, de muitas famílias de Portugal. Renovo os meus votos de muitos sucessos para a Rádio Internacional do Egito e para todos os ouvintes, e até a um próximo programa. Em nome do Movimento Lírio Azul, bem-aja. E da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu corpo. Celebração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos.
O 25 de Abril chegou. O dia 25 de Abril de 1964 é memorável pela magia do encontro com a liberdade. Mas quem melhor do que Sofia de Melbreiner Anderson para imortalizar da forma mais bela o sentimento coletivo do nosso povo português que ansiava há muito pela abertura da enorme janela da liberdade. Ouçam, pois, as suas palavras. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. E foi precisamente essa a madrugada do 25 de Abril de 74, quando em Lisboa forças militares ocuparam espaços estratégicos e puseram fim ao regime ditatorial do Estado Novo, implantado pelas forças militares em 1926. Horas antes, os primeiros sinais de código marcavam o começo de todas as operações das unidades do MFA, Movimento das Forças Armadas, transmitidas pelos emissores associados de Lisboa e pela Rádio Renascença através das canções E Depois do Adeus, interpretada por Paulo de Carvalho, e Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. No final da manhã do dia 25 de Abril, pelas 12h30, a coluna da Escola de Infantaria de Santarém chegou ao Largo do Carmo, onde se encontrava Marcelo Caetano. A partir dessa altura, tornou-se evidente que a queda do antigo regime seria uma certeza. Nascia assim a Revolução dos Cravos, um exemplo notável para o mundo, porque praticamente sem recorrer às armas, os capitães de Abril planearam e executaram um movimento que derrubou a mais velha ditadura da Europa Ocidental, erguendo os pilares da democracia e devolvendo ao povo português a sua soberania. Erguia-se assim a voz de um povo, em festa, que clamava pela oportunidade de sair da estagnação, rumo à modernidade e ao progresso do país. No hemisfério sul, em 1975, numa altura em que o Brasil vivia em plena ditadura militar, Chico Buarque saudou a Revolução Portuguesa de Abril através da canção censurada Tanto Mar, afirmando: sei que estás em festa, pá, fico contente. Envolvidas 5 décadas, conquistámos 50 anos de pluralismo, 50 anos de paz e 50 anos de democracia. Continuamos em festa, é certo. No entanto, esta efeméride é também motivo para refletirmos que as conquistas de Abril nunca poderão ser dadas como garantidas, porque nunca poderemos perder de vista a madrugada com que sempre sonhamos. E da memória do meu sangue em fogo, na escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu corpo. Saudações luzes para todos os ouvintes da Rádio Cairo, nesta data memorável para a democracia portuguesa. 25 de Abril, faz hoje precisamente 50 anos que rompemos as barreiras do medo, retiramos mordaças e empunhamos cravos vermelhos. Uma revolução sem sangue, uma revolução única. Celebro esta data lendo um poema da minha autoria intitulado Às Armas. Luzes de Portugal desterradas regressem em ventos futuros. Ao mito de Abril abram portas, rebelem-se, derrubem os muros, desatem as amarras do medo, libertem do silêncio nossa voz, façam-nos lucir neste degredo, façam-nos heróis entre os heróis, retornem à luta as luzes, reacendam em nós a valentia, ecoem no grito num só hino, rasgue o nevoeiro que inebria, e muda prece-nos as luzes eu suplico, neste Portugal amanhecido, aproem o prometaico mito, e que o medo tenha medo de vencer, matem da alma luz a autargia, tirem-nos o rótulo de indigentes, matem o medo e a parda cobardia, às armas que a hora é dos valentes.
escuridão a abrir em cor do braço dado e a arma flor fazem-se as margens do meu corpo. Boa tarde, boa noite. Sem dúvida alguma, o 25 de abril de 1974 é um dia de enorme significado para Portugal. Este dia acabaria por marcar o início da caminhada do país rumo à democracia, tendo materializado o início de profundas transformações económicas, sociais e culturais. No presente ano, Portugal comemorará o 50º aniversário do 25 de abril, sublinhando os valores da democracia, da paz e da liberdade e do progresso, sendo bem mais do que um marco histórico onde é elevada a importância da liberdade e da democracia, que projeta o país para um futuro melhor. Trata-se de uma oportunidade para refletir sobre o valor da liberdade e a responsabilidade de a defender. Uma boa noite. E da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor fazem-se as margens do meu corpo. Boa tarde, Mohamed Al-Kamel. Vou tentar responder às perguntas que me endereçou. A Revolução de 25 de Abril, ou a Revolução dos Escravos, foi um momento da maior importância na história de Portugal, sobretudo, claro, na história recente de Portugal. É muito raro um movimento militar que começa por ser um movimento corporativo, que pretende aumentos de remunerações, que pretende aumentos das progressões militares, que pretende diversas coisas de condições de trabalho das Forças Armadas, se transforme progressivamente num movimento político e que depois, quando começa a dirigir-se para Lisboa na madrugada de 25 de Abril, obtém um apoio popular inédito. Foram milhões de pessoas a apoiar os militares. Os escravos, aliás, vieram do facto de haver algumas vendedoras de flores numa das artérias principais de Lisboa, a Rua do Carmo, que deram aos soldados as suas próprias flores que vendiam e eles começaram-nas a pôr nos canos das metralhadoras que levavam, umas velhas metralhadoras G3 que eram usadas na guerra colonial. É um momento de facto crucial e é um momento em que muda um regime totalitário para um regime democrático, um regime colonial para um regime que faz a descolonização, um regime que tinha uma desigualdade brutal para um regime que luta por uma maior igualdade e por uma muito maior democracia em todos os processos. Aos olhos das gerações mais modernas, a Revolução já é vista de uma forma distanciada. É preciso ver que uma pessoa terá de ter mais de 65 anos hoje para se lembrar minimamente daquilo que foi o 25 de Abril. De qualquer modo, é reconhecido que foi com a democracia que houve grandes progressos, não só na vida das pessoas, nos seus rendimentos, como também na importância do país ao nível internacional. Basta recordar que Portugal já teve um presidente da Comissão Europeia, tem neste momento o secretário-geral da ONU e é geralmente visto internacionalmente por todos os países, nomeadamente em África, como um país pacífico e um país amigo e um país que gosta de cooperar. Os 50 anos, ou a comemoração dos 50 anos, temos que ver que são um dos pontos altos deste ano. Mas, ao mesmo tempo, este ano foi um ano atípico, porque em Portugal, por diversos motivos, tivemos 4 eleições, 2 nas regiões autónomas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e uma que foi agora no dia 10 de março, nas eleições legislativas, e ainda teremos em junho nas eleições europeias. Portanto, no meio destas eleições todas, ainda vamos ter que comemorar da forma mais unitária possível, com a maior unidade possível, os 50 anos da democracia. Há uma comissão estabelecida, penso que as questões vão correr bem, e também já temos prometido uma outra comemoração importante, embora de cariz completamente diferente, porque de cariz cultural,
que são os 500 anos do nascimento de Camões. Provavelmente essa comemoração não está ainda totalmente definida, mas provavelmente vai ser no dia 10 de junho, ou mais certo, porque o dia 10 de junho, além de ser o dia de Portugal e o dia das comunidades portuguesas, é também o dia de Camões. Convencionou-se em determinada altura que essa seria a data em que Luís de Camões nasceu, e portanto passou a ser o dia de Camões, embora não haja nenhuma certeza histórica que seja exatamente o dia 10 de junho. De qualquer forma, é um feriado nacional, é o dia de Portugal, e penso que será comemorado aí o dia da língua e o dia de Camões. Esta questão relacionada ainda com os 50 anos do 25 de Abril farão com certeza em conjunto um retomar de um certo impulso que fazia falta a Portugal, que era o impulso do desenvolvimento e do próprio orgulho de ser português. Porque nos últimos anos nós passamos pela pandemia, estamos a passar pelas agruras da guerra do Médio Oriente e da guerra da Ucrânia, sobretudo, em que voltaram os fantasmas da guerra à Europa, e isso não tem sido muito animador para a população. Ora, eu penso que para voltarmos a ter um certo brilho, um certo orgulho de ser português, estas comemorações vão ser provavelmente muito importantes. Como se sabe, nas eleições legislativas o poder mudou, mas felizmente, digo eu, em Portugal, a mudança de poder do Partido Socialista para o Partido Social Democrata, embora seja importante em alguns aspectos, não é, do ponto de vista das nossas relações internacionais ou do ponto de vista daquilo que é essencial nos órgãos de soberania, uma mudança que seja radical ou que seja muito notada. Penso mesmo que há pessoas, e muita gente em Portugal acha que os dois partidos são até bastante semelhantes nesse aspecto. A identidade portuguesa, depois do 25 de Abril, não teve, digamos, uma grande alteração, tirando o facto de saber que passávamos a ser um país democrático e também passámos a olhar os nossos emigrantes, portanto, aqueles portugueses que foram para o estrangeiro, de uma forma diferente, substancialmente diferente daquela que nós víamos antes disso. Antes disso eram vistos como pessoas que tinham fugido. Depois foram vistos como pessoas que realmente é aquilo que corresponde à verdade, como pessoas que não tiveram oportunidades em Portugal e tiveram de ir para outros países para ganhar a sua vida e para fazer frente aos desafios que qualquer vida coloca, que é o tentar viver o melhor possível e o tentar ter as condições melhores possíveis para os seus descendentes, para os seus filhos. Hoje em dia nós temos também muitos imigrantes com I, como se escreve em português, ou seja, pessoas que vêm de fora para dentro do país. Há movimentos em Portugal mais de extrema-direita que se opõem muito a isso, mas eu penso que 80, 90% da população portuguesa percebe perfeitamente que até por problemas demográficos que temos, poucos filhos, poucas pessoas a nascer, nós precisamos, como pão para a boca, dos imigrantes, de pessoas que venham de outras partes do mundo e queiram trabalhar em Portugal e queiram trabalhar de uma forma pacífica e de uma forma integrada no nosso território. Acho que isso vai ser outra das grandes mensagens deste ano, tanto do 25 de Abril como depois do 10 de junho. Pessoalmente, eu vivi o 25 de Abril, tenho idade para isso, infelizmente tenho mais de 65 anos, um bocado mais, e acho que o 25 de Abril foi dos dias mais extraordinários da minha vida e foi um dos dias mais extraordinários, com certeza,
da vida de qualquer pessoa da minha geração ou das gerações anteriores. Porque eu penso que nunca mais poderei ver tanta unidade, tanta esperança e tanto entusiasmo como aquele que se viu no próprio dia e nos dias seguintes. Aquele primeiro de maio, como nós lhe chamamos, que é o 1º de maio de 1974, portanto 7 dias ou 6 dias depois de 25 de Abril, foi uma manifestação que é inimitável, é irrepetível, não pode haver outra vez. O 25 de Abril é para qualquer português normal, decente, democrata, liberal, mesmo de direita ou de esquerda, é sempre um dia muito especial e é sempre um dia que se comemora com muita alegria, de várias formas. Há quem vá a manifestações, há quem reúne as famílias, há quem faça piqueniques, há quem faça almoços, há quem se junte só por se juntar, mas é sempre um dia especial nas nossas vidas e penso que deverá continuar assim por mais 50 anos, embora eu já não esteja cá para os ver, e se for possível, por mais ainda do que 50 anos. E sempre tendo por mira o desenvolvimento do país, o combate contra as desigualdades e o combate por uma educação e por um melhoramento progressivo, que é o que temos vindo a assistir nos últimos 50 anos, das condições de vida do nosso povo. E da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu corpo. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa. A sua voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito as figuras palestrantes e sempre sejam bem-vindos, bem-vindas na sua Rádio Cairo. Desejamos feliz dia 25 de abril de cada ano. E viva a liberdade, viva Portugal! E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel Edisuki, na supervisão Mohamed Abdelkamel, na técnica de som Mohamed Abdelazim. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Tchau, tchau. E da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu